Olá, eu sou a Leca Rocha, atriz. Interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. O casamento tradicional na Índia costuma ser cheio de cores, festividades e rituais. Mas como que uma brasileira poderia imaginar que na parte da zona rural, talvez esses rituais pudessem ser distorcidos e até mesmo bizarros? Muito obrigada por ajudar com a produção do canal e vamos para a história. Luciene, idade 30 anos, gerente. Tinha feito até promessa na igreja de que eu não entraria mais em aplicativo para conversar com um homem, porque sempre o resultado final era uma coisa que me deixava mal por meses, para não falar por anos, porque eu não quero passar vergonha aqui contando para vocês o que eu já passei com esses papinhos online. Só que em um momento de carência, onde o trabalho estava me tomando muito tempo, e o pouco tempo que eu tinha, eu descansava muito, eu ficava muito exausta. Comecei a procurar na minha cabeça que tinha ali vazios para serem preenchidos, porque era do trabalho para casa, da casa para o trabalho. Eu não me dava bem socialmente com aquelas pessoas que eu trabalhava e também não tinha amigos por fora para fazer alguma coisa. Então, nesse momento, eu resolvi entrar de novo no aplicativo e quebrar a minha promessa. Eu conheci, então, um homem muito apessoado, tímido e educado, com seus 35, 36 anos, nesse aplicativo que se dizia trabalhar com economia. Mas, quando ele me falou que morava na Índia, eu fiquei um pouco confusa sobre isso. Só até eu ver as fotos da família dele, que aí eu entendi que, na verdade, a economia que ele dizia era porque ele herdou isso da família. A família tinha todo um comércio na parte da agricultura e pelas fotos, assim, que eles tiravam dentro da casa, era tudo detalhado no... Primeiro eu achei que era cobre, mas depois o negócio estalava tanto que eu entendi que era ouro. Era puro glamour. Além das cores dos tecidos das cortinas misturado, que combinava com a coxa, com o tapete e com o lustre do teto, que se você se mexesse um pouquinho mais, batia na sua cabeça da imensidão ali, parecia para mim cristais. E eram andares e andares desse lustre, junto com uma parede de uma decoração que eu nem sei explicar para vocês o desenho. E sei lá, se existia tinta ouro, eles tinham comprado a da região inteira, porque tudo era pintado no dourado. Ali eu vi que eu tava falando com uma pessoa que tinha um poder aquisitivo muito grande, mas isso não me interessou, gente. O que me interessava eram os nossos papos, que começaram a ser diários, desde texto até chamada de vídeo. Java tinha cara de javali, sabe? Aquele nariz bem aberto de javali. Java, idade 36 anos, economista. Ele usava uns panos que ele sempre trocava coloridos na cabeça, e ele só uma única vez fez um super mistério para tirar para eu ver, porque eu achava que era um homem com cabelo normal, mas não, ele tinha um cabelão bem comprido por debaixo de todo aquele tecido, que ele tinha todo um procedimento de cuidado diário, sabe? Eu tô falando de 4 e 3 cremes e produtos. Lembrava o javali porque sempre que ele queria falar alguma coisa que ele não sabia qual seria a minha reação, mas que era algo que ele tinha muito desejo ali de ter comigo, ele abria as ventas do nariz, ele respirava assim do jeito mais forte que as ventas do nariz abria. Me parecia que ele já tinha colocado algum tipo de piercing ali, alguma coisa, mas ele disse que não, mas não sei, era meio que muito aberto, com até uns furos, umas marcas estranhas assim na venta, fazia um... A mãe, no começo, eu achei que era alguma governanta, porque ela aparecia o tempo inteiro quando ele saía do quarto, onde ele fazia as conversas mais discretas comigo. Pisou pra fora dali, era a mãe a todo momento falando indiano. E
gesticulando e apontando e direcionando, e ele sempre tinha que comprar coisa para a mãe, e a mãe sempre estava doente, e às vezes dormia com a mãe, e não era só ele, tinha os outros irmãos, mas ele era o mais velho, e como o pai já não existia, guardem bem esse detalhe, o pai já não existia. Ele então tinha que dar todo o direcionamento de cuidado possível para aquela mãe, mas dentro do que ela ordenasse. E essa mulher parecia que fazia o dinheiro deles triplicar e quadruplicar, porque ninguém largava a barra da saia dessa mãe. Sempre tinha um irmão dele ou ele ali, e não se tinha problema nenhum em mostrar na chamada de vídeo, o que eu achava um pouco estranho. Eu lembro dela ter feito algumas perguntas para mim, e ele resolveu não traduzir, porque disse que achava que não era o momento para aquilo, e que depois ele me contava sobre o que ela tinha falado, mas ele nunca que me contava o que ela tinha falado. Depois de uns 3 meses nessa coisa de rotina toda, do nada ele me liga já mostrando a sua mandioca de meio metro. Eu não sabia como reagir. E aqui, gente, eu não tô falando de mandioca da agricultura, não, tá? Vocês entenderam bem o que é. E assim, com uma cara assim. E o nariz abrindo e fechando. E eu, qual sentido? Querido. E ele falando que queria me fazer feliz, que ficaria muito feliz de me fazer feliz. E eu, então, perguntei pra ele, por que você acha que eu ficaria feliz vendo isso? Que eu não queria ver, não tinha nenhum interesse nesse tipo de coisa. Escrachei ele, falei um monte, falei que eu não era essas mulheres, porque ele achava que eu tava no Brasil, era assim, que ele tinha que me respeitar. Ele parece que entendeu. Ficou lá 1, 2 semanas, disse que falou que não ia fazer mais e realmente não fez. Mas depois de umas 3 semanas, ele voltou, sim, a fazer de um jeito diferente. Voltou no papo falando que tinha que me confessar que toda vez que conversava comigo, ele sempre estava descascando a mandioca. Que eu só não sabia porque ele estava digitando mensagem. Ou então no vídeo, ele disfarçava e fazia antes ou depois. Então eu negar para ele aquilo no vídeo não fazia muito sentido, porque ele estava fazendo isso há tempos, é só eu que não sabia. E que ele não entendia por que eu não me sentia feliz de dar para ele, de dar o prazer para ele dele ficar com um T grande. Que toda mulher se sentiria lisonjeada de ter essa troca com alguém. Nessa época que ele voltou falando isso, a gente já tava mais num romancezinho. Então eu já tava mais derretida, mais aberta e querendo que ele aceitasse coisas minhas, assim, eu tava querendo ser aprovada, sabe? Então, eu cortei essa parte de se sentir lisonjeada e fui pra parte de que, poxa, ele sempre fazia isso, eu só não sabia. E agora? Ou eu corto de vez, porque é uma coisa que eu não gosto, ou eu dou uma aberturazinha. E infelizmente eu resolvi dar uma aberturazinha de que eu não queria que ele me visse no vídeo, eu não queria fazer nada no vídeo pra ele, mas se ele quisesse se satisfazer pelo ar da minha beleza online, só em conversas, ele poderia. Então começou a rolar um telesec, sabe? Que era o quê? Ele começava a descrever tudo pelo áudio. Olha, agora estou pegando seus pés delicados com cheiro de flor de lavanda da ponta do canto da fronteira da Itália e sentindo o perfume, dando beijinhos vagarosamente até chegar no fundo do meio das suas coxas e sentir o aroma daquilo que me... aquela coisa. E aí ele ia descrevendo e eu ia, nossa, eu tô gostando. Ai, agora eu senti, nossa, eu senti mesmo. Ia rolando toda uma descrição. Enquanto ele tava lá descascando a mandioca, assim dizia ele, começou a perguntar se eu não queria que mandasse vídeo, se eu não queria ver,
comprovar que ele tinha ido até o final, aquela coisa toda. E eu não. O meu limite, dentro de um limite que eu já tinha passado, que era o não fazer nada, era ficar nesse papinho aí, né, de telecomunicação com ele. E ele começou a falar que eu gastava muito do meu tempo conversando assim e que ele acha que deveria me pagar por isso. E aí eu me ofendi, falei que eu não era esse tipo de mulher e tal. Ele falou que não, que na verdade ele sabia o quanto que o meu tempo era precioso, que ele queria o número do meu banco pra mandar dinheiro pra mim, por isso que a gente tava fazendo. E aí eu fui aceitando, ele foi mandando, isso durou o quê? Uns 3, 4 meses. Era super simbólico, tá, gente? Não era nada demais que me salvasse de algum problema em casa ou que tava me gerando interesse, não. Era simbólico o valor. Eu acho que a gente ficou mais ou menos uns 5 meses nessa coisa. Que o que era uma troca de comunicação antes, virou essa atracada online, sei lá, era automático, entendeu? Já me ligava falando isso, fazia isso, ai, finalizei, obrigada, tchau. E ninguém conversava sobre por que tinha mudado, se era melhor parar, o que estava acontecendo, até que um dia de madrugada ele começou a me ligar repetidamente, e eu só atendi de manhã não, à tarde, não lembro muito bem, e ele me pedindo assim desculpas e falando de orações que tínhamos que fazer, e querendo que eu assistisse ele no vídeo, se ajoelhar, pedir desculpa pra mim, falando que o tempo que a gente tinha passado, a gente tinha pecado muito, e porque ele achava que eu era uma mulher mundana, que tava ali satisfazendo o que ele queria, a hora que ele precisava. Só que conforme ele foi vendo, o tempo foi passando, ele foi vendo que eu era uma mulher de valor, que eu era uma mulher bonita, que eu era uma mulher que ele queria como esposa. E ele não sabia como desfazer o caminho que ele já tinha direcionado pra mim, a gaveta que ele já tinha me colocado ali, de brasileira que servia só para aquilo. E que aí ele foi conversar com alguns amigos, e os amigos falaram que ele devia rezar muito, pedir desculpa, falar comigo. E o modo de me perdoar seria, então, me ajudando a ir pra Índia e conhecer a família dele, casais e ficar com ele para sempre. Esse tempo todo, eu gostava dele. Isso foi aumentando. Só que eu não tinha como falar, porque eu também já estava me sentindo como um produto. Pelo modo que as coisas caminharam. Mas lá no fundo, sempre, mesmo que a gente só fazia essas coisas, essas safadezas, eu ficava na cabeça de que, ele me deseja muito. A conexão de corpo, física, é muito forte. Uma hora ele vai acordar. E com quem eu conversava, ria da minha cara, porque sabia muito bem que os indianos, ainda mais os muçulmanos, né? Eles não vão casar com uma mulher que eles fazem isso. Eles querem uma mulher certinha, né? Que segue lá as regras. E foi isso que ele colocou pra mim, que ele achava que eu não ia conseguir seguir essas regras, mas que ele também não queria se desconectar de mim e que achava que o Brasil era essa brincadeira toda, então ficando nessa brincadeira toda ele sempre me teria do lado, mas não sabia depois como que transformar isso, de ficar realmente, de ser da família dele. Então, ele tinha medo, né, de eu conhecer o Islã e de eu não gostar. E aí ele começou a me explicar mais sobre isso dentro das orações que a gente fazia, que ele dizia que a gente estava se purificando e que ali ele entendesse eu teria a capacidade de seguir aquilo, porque ele queria que os filhos dele vivessem aquilo tudo e que ele queria fazer tudo certinho comigo. E eu caí real nisso, sabe? Eu nem me importava muito sobre o que ele falava da religião, eu já estava acenando a cabeça e falando o que ia fazer. E quando eu contava para as meninas o que tinha mudado na história, aí elas ficaram preocupadas, falando que tinha alguma coisa que ele estava me escondendo, algum interesse aí, porque não era normal o cara mudar assim do nada comigo. O que eu não sabia, só fiquei sabendo no fim da história, é que na verdade ele tinha uma noiva lá na Índia que não deu certo e ninguém conseguiu me confirmar o porquê que não deu certo. Mas ele fez alguma coisa para essa mulher, a ponto da família virar as costas e cancelar o que já estava programado, que era casar.
E aí, quando aconteceu isso, ele caiu para o meu lado. E eu, longe, não sabia de nada disso, achei que era a escolhida desde o primeiro oi que ele me deu. Acreditei nesse homem. Fui pra Índia porque ele não podia vir, porque não tinha passaporte. Briguei com todo mundo no Brasil. E fui. Fui na minha mente assim, falando, ah, é golpe, ah, você vai ser enganada, ah, ninguém vai te ajudar, ah, não me pede ajuda depois, olha, as minhas amigas, a maioria, me bloqueou. Mas eles tinham, assim, a presença de uma família séria, de uma família com condições. Só que essa coisa de golpe, ela foi me matutando tanto na viagem, que no aeroporto parecia que explodia, assim, na minha cabeça como um sinal de alerta. E eu não escutei, eu continuei toda a situação. Ele foi me encontrar no aeroporto com um carro maravilhoso. E assim, confirmando, porque na verdade, quando eu saí do aeroporto, a minha questão era, eu preciso confirmar que é certo tudo que tá acontecendo. E aí, durante o nosso caminho, tudo bem. Eu comecei a tremer na base quando eu cheguei, que era uma área rural, mas era uma área rural muito bonita, tá? E eu cheguei, era uma casa, gente. A parte de fora da casa, eu acho que não tinha nem um cimento direito. Não tava feito nem com cimento direito. Será? Eu não sei se eu tô exagerando, mas assim, era uma coisa de pobre, pobre muito. E aí, eu olhei aquela entrada da casa e lembrei das fotos, das roupas deles, o carro que eu tava com ele, a roupa que ele tava, o perfume, todo muito bem arrumado. E eu olhei aquilo e falei, meu Deus, mas ele me trouxe então em algum outro lugar, porque esse lugar não é a casa dele. Ou então ele mentiu na internet sobre onde era a casa dele. E aí eu já fiquei com medo de questionar ele sobre isso. Também fiquei com medo de entrar e as vozes das minhas amigas vieram tudo na cabeça, não tinha mais ninguém pra conversar, porque ou eu bloqueei, eu tava muito orgulhosa pra conversar com alguém. E aí, gente, quando eu entrei na casa, eu juro, eu rezava, eu falava, Senhor, onde esse homem tá me levando? Se for golpe, me ajuda, me tira dessa situação, eu peço desculpas, eu tô sendo enganada, minha cabeça tava fervendo. Quando ele entrou, que abriu a casa dentro, era outra casa. Era realmente a mansão, tá? Toda decorada que eu tinha visto no vídeo. O que acontece é que algumas pessoas que têm dinheiro na Índia e moram nessa parte rural, a casa por fora eles deixam, tipo, despencando para que as pessoas achem que ali ninguém tem dinheiro e ninguém lá roubar nem nada, mas dentro é uma transformação. E aí, graças a Deus, eu respirei fundo porque tava tudo certo. O mesmo papel de parede, as mesmas decorações. A família já veio logo me receber, a mãe sempre na frente, falando muito. E ele vendo que a mãe dele até arrastava, assim, umas palavras em inglês, mas ia ser praticamente impossível. E talvez ele fosse ver um tradutor, porque eu teria que ter toda a troca possível com a mãe dele, porque era ela que mandava ali. Ele dizia que assim que a gente casasse, isso mudaria. Só que eu não me toquei numa coisa que ele tinha falado, que o pai dele não existia mais. E lá eu fui apresentada para um pai. Eu não lembrei na hora que ele tinha me falado dessa coisa, que o pai dele já tinha ido pro céu. E eu desliguei totalmente. Então ali tinha um pai, sim, que ele até poderia falar depois que era padrasto, mas era muito a cara dele. Ele é a mistura da mãe e do pai. A venta de javali é do pai. Então não tinha nem como ele negar isso. E ali começaram então os preparativos para o casamento, que estava tudo bem, tudo dentro da cultura, eu aceitando tudo, não tinha nada de absurdo, até chegar a minha preparação como noiva para o casamento. Eu não sabia que a mãe dele, eu iria ser não só a propriedade dele, mas da mãe, e que meu corpo seria a propriedade dessa mulher. Chegando, né, ali umas horas da noite antes do casamento, ela me chamou para um quarto reservado. Tinha uma das meninas lá que falava mais ainda o inglês do que ela. Não era nada perfeito. O resto era tudo na mímica mesmo, o Google Tradutor. Eu achei que fosse pra ver alguma coisa do vestido e tal,
mas ela me trancou no quarto. E aí, quando ela me trancou, eu já fiquei... Tava com o celular, e aí, conforme eu ia falando com ela, eu já mandava mensagem pro Java. Olha, sua mãe me pegou aqui, mas não sei por que ela trancou no quarto. E ele falando que a mãe dele iria cuidar de tudo no casamento, que era pra eu ficar tranquila, que com certeza era alguma preparação que ela tinha que fazer. E aí, nesse quarto tinha mais mulheres. Só a fazer assim. Eu tava com uma blusa de manga comprida. Eu entendi então que era pra, né, tirar coisar a blusa. E aí, quando eu fiz assim, ela passou o dedo e uma cara assim de nojo, tipo, meu Deus, aonde que meu filho achou essa mulher? Meu braço, ele tinha muito pelo. Muito pelo. Começou a pedir pra eu fazer gesto pra eu tirar a roupa. Eu achei que era alguma coisa do vestido, até tirei uma parte, mas não tirei tudo. Quando eu entendi que tinha que tirar tudo, eu fui sair, me desvencilhar, e elas me cercaram, fizeram um círculo. E aí eu fui mandar mensagem pro Java, e elas pegaram o meu celular e me fizeram ali fazer tudo que elas queriam. Que no caso, né, era só tirar toda a roupa. Já tinha mulher me empurrando, me segurando pelo braço, eu não percebi, tinha como se fosse uma panela, um negócio, um caldeirão quente, que ali tinha um tipo de cera caseira, alguma coisa, não sei se com mel, açúcar, enfim. Era uma cera caseira que elas estavam fazendo, que era para me depilar. E era a mãe dele que iria fazer esse ritual, não sei se era tradição. Mas, gente, a cera ela não estava no ponto e era um negócio que não era saudável para a pele, era algo caseiro ali da região delas, que para elas funcionava ou não funcionava e ninguém falava nada. Essa mulher, ela começou a me depilar por inteiro e começou a atacar cera numa temperatura a mais do normal em mim. E quando eu falo por inteiro, é não deixar nem um fiapo de pelo. E todas essas mulheres me segurando pelo braço. E não adiantava eu falar não, não adiantava eu falar alto, não adiantava eu gritar. Ela queria fazer o serviço de que eu teria que estar limpa e pura para o casamento. E isso significava estar sem nada de pelo. Umas que tinha aquela outra que é lâmina, sabe? E ia ajudando em outras partes. Vocês imaginem a humilhação, a vergonha dessa mulher na hora de abrir as pernas. Porque ela queria cuidar, era da parte ali que o filho dela ia encontrar, tinha que encontrar lisa. Isso na frente de todas. Eu com dor, eu falando para, tá ardendo. Não adiantava. Eu sei que quando acabou, ela me colocou em um outro quarto. E aí sim devolveu meu celular e, gente, eu já tava aos prantos, chorando. Assim, de um jeito que eu tava... Algumas partes ficaram, né, com a pele viva, né? Algumas partes na carne viva e eu desesperada, querendo sair dali, pedindo ajuda pro Java. E o Java falando que aquilo era um ritual, que ele achava que eu tava preparada, que era tradição e que eu devia escutar a mãe dele, porque ele tinha certeza que a mãe dele tinha feito certo e do jeito que ele queria. E eu explicando pra ele que não, que tava horrível, que tava tudo à flor da pele, que eu não sei nem como que seria isso. E ele falando, calma, calma, que vai dar tudo certo, que amanhã eu vou te encontrar, a gente vai casar e eu vou cuidar de você. E aí começou a mandar remédios, comidas, tudo que eu precisava, ele mandava, porque ele não poderia estar junto comigo nessa situação, só no dia de manhã, e pedindo paciência pra mim, que de manhã ele iria resolver tudo, se precisasse levar no médico, aonde fosse, se precisasse se separar, ele se distanciar da minha mãe, pra eu só engolir ela na cerimônia. E ele foi me acalmando pelo vídeo, mandando tudo mesmo que eu queria. E eu fui tentando entender, porque parecia que seria só aquele momento ali. O que acontece é que no outro dia ele realmente apareceu para fazer, né, a cerimônia. Só que não teve cerimônia. Ele veio já para ter o ato comigo, como se a gente já tivesse casado. E aí, essa frase me pegou muito, porque ele olhou para a situação que eu tava e falou assim:
a minha mãe fez um ótimo trabalho, do jeito que eu gosto. E veio pra cima de mim, pra ter relações sem casamento, sem nada, que nunca existiu. Porque a partir daí eu ficava trancada dentro desse palácio, que por dentro era um palácio. Eu só conseguia falar com ele até o momento que ela me deixou no quarto com o celular. Depois, eu conseguia quando ele me ligava. E eu não sei porque eu não conseguia mandar mensagem na internet pra ninguém. E depois disso... E aí eu falei pra ele, tá, você fez aqui amor comigo, a gente não casou, eu não tô entendendo o que tá acontecendo. E aí ele disse que aquele era o jeito que a mãe dele disse que deveria ser a relação comigo. Então, eu não sei se quando eu cheguei lá, a mãe dele mudou de ideia sobre não, você não vai casar com essa menina e você pode usar ela assim, você quer. Ou se eu realmente tinha caído ali num golpe de ser usada do jeito que ele desejava. Ela dizia que essa tradição da depilação da forma que foi feita era para quem fosse casar, para uma mulher pura que fosse casar. Mas isso não aconteceu. Ele ficava falando que o casamento seria em outro dia, e isso não acontecia. Quando eu estava prestes a tentar, sei lá, fugir de alguma forma, ele veio com a questão do casamento. Só que foi Só que não parecia nada com casamento indiano. Eu sei que o casamento indiano ele tem, não sei, mais de um dia, são festas e família e tal. Foi só uma coisa assim falada entre eu e ele, e um líder, e a mãe, e sei lá, 5 gatos pingados. Ele me disse que aquilo era o casamento. E eu casei dessa forma na esperança de que aí eu poderia andar pela casa ou sair da casa, que ele iria me ver como esposa, como alguém que estava aceitando tudo e que as coisas iriam mudar a partir dali, que talvez o que eu estivesse passando antes de casar fosse só um ritual ali, tradição deles. Mas não. Depois que rolou essa cerimônia toda, a coisa piorou. Primeiro porque pra mim essa cerimônia não parecia válida, pareceu que foi uma atuação só pra eu ficar mais tranquila e continuar ali passando pelo que eu tava passando. E porque a partir daí a mãe dele, ela vinha para me depilar sempre. Ela vinha para me depilar sempre, ela tinha exigências de que não tivesse um fiapo de pelo que fosse. Então vocês imaginem, passando uma cera que era caseira, que grudava, que era muito quente, ali todos os dias, e gilete por cima, e aquela cobrança de que não podia ter, se estivesse no rosto também, ela queria passar. Eu não sei por que essa ideia de pureza, já que então a partir daí não só ele me visitava, mas também aquele que ele chamava de pai. Então ela me preparava não só para o filho dela, mas também para o marido dela. A primeira vez que aconteceu, eu fiquei desesperada, porque eu estava me sentindo muito mais livre pela casa, e ela me veio com essa ideia de que tinha que me preparar, eu não tinha o que fazer, eu aceitei, e depois quem me apareceu e me pegou pela casa foi o marido dela, não foi o meu, até aí, esposo. O meu único desespero era sair dali. Eu já tinha tentado pela porta da frente, pela porta de trás, por janelas, eu tentei de tudo. Gritar loucamente, nada funcionava. Então, meu desespero era que em algum momento eu tivesse alguma coisa que me fizesse sair dali. Porque a troca entre pai e filho existia sempre. E a mãe, ela, não sei, ela tinha problema na cabeça, porque ela fingia que o marido dela não fazia nada comigo. E ela me preparava, sabendo que ele iria atrás de mim. Porque eu estava ali como um corpo que os dois usavam quando eles queriam. E eu comecei a ter sintomas diferentes, que me fez, desde o primeiro momento, entender que eu estava grávida. E o meu medo era o que eles iriam fazer com isso.
O meu marido, o Java, percebeu como eu tava estranha, como eu não tava me sentindo bem, como eu tava indisposta. Já veio o pensamento de gravidez e ele nem me perguntou. Ele falou, nós vamos até a cidade, nós vamos fazer uns testes. Ele falava assim. E aí eu já sabia que ele ia querer fazer um teste de gravidez. E no caminho, enquanto ele foi me levando, ele olhou nos meus olhos e falou, se você estiver grávida, a gente vai interromper. A maior naturalidade. Ele não me perguntou se eu queria, se tinha preocupação se era dele ou do pai dele. Ele queria interromper. Ele dizia que na Índia isso era possível e ele só teria que confirmar antes. E que eu faria isso quantas vezes fosse necessário, porque eles não iriam usar nenhum tipo de proteção. Eu não sei o que deu, que ele foi com o carro perfeito dele até uma parte e depois, não sei por que, pegou um tuk-tuk, que foi a minha salvação, porque quando eu vi uma movimentação de muitas pessoas, o que eu fiz foi me jogar do tuk-tuk. Eu já tava preocupada que assim, se eu tivesse grávida era de pouco tempo. Mas eu tava preocupada em me machucar, se eu tivesse grávida ou bebê, mas era a única saída. Eu me joguei desse tuk-tuk no meio da multidão, porque é uma multidão andando. Não sei como não fui atropelada e parti pra correr, porque eu nem olhava pra trás pra ver se ele vinha atrás de mim, se eu tava fazendo certo. Nem olhava pra mim pra ver se eu tava machucada, se estava tudo... Enfim, eu só, sei lá, quanto tempo que eu corri, desesperada, até trombar em uma outra mulher, que também não falava nada com nada, mas eu não sei se ela viu que tinha alguém vindo atrás de mim, ela me puxou, como se fosse por uma viela, assim, sabe? Várias entradinhas, e eu acredito que tenha sido isso que me salvou. Eu não conseguia me comunicar com essa mulher para perguntar se tinha alguém atrás de mim e por isso ela fez isso. Eu só pedia help, 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 help. E fui parar numa casinha muito simplória no meio dessas vielas. E foi ali que, através de um celular do vizinho, que pegou e mandou mensagem e colocou no tradutor, que se houve uma comunicação para entender que eu tava fugindo, que eu precisava de ajuda, que na verdade eu só precisava de uma comunicação ou com alguém do Brasil, ou então que eu pudesse pegar um dinheiro para conseguir voltar pro Brasil. Meu desespero era que ele me encontrasse. E toda vez que eu falava alguma coisa sobre alguém atrás de mim e tal, ela olhava com os olhos assustados, quase que pra lacrimejar, assim. Eu entendia que ela tinha visto alguém, mas que ela não queria me falar porque tava com medo, não sabia se aquele cara, até onde ele tinha ido atrás de mim, que com certeza era o Java, se ele poderia aparecer ali. Mas foi nessa pressão toda que eu simplesmente resolvi a situação, né, pela internet, de conseguir passagem, tudo para voltar pro Brasil. E eu não fiz teste, não fiz nada. Eu queria chegar aqui, né? Meu desespero era chegar aqui. Meu desespero no aeroporto, deles, sei lá, ter dado meu nome, deles me barrarem. Eu não sabia até onde esse casamento era real ou não. Não tinha firmado nada no Brasil, mas eu não sei que documentação foi essa que eu assinei, o que tinha, o que não tinha. E chegando no Brasil, pro meu desespero maior, quando eu fiz o teste, eu descobri que eu tava grávida, sim. Eu não interrompi a gravidez. Eu nunca passou na minha cabeça isso. Eu sempre quis ter um filho. Mesmo da forma cruel, né? Porque eu não detalhei aqui pra vocês, mas eu tava na carne viva, né? Várias partes em mim estava assim. E não só isso. E eu achei impossível, né? Com infecção, com sujeira, com tudo, que isso pudesse acontecer. Essa criança, ela nasceu totalmente saudável. Aqui no Brasil eu descobri que não tinha nenhuma documentação e nada ligado a casamento comigo. Foi simplesmente só uma atuação mesmo. E hoje essa criança é uma luz, assim, tão grande na minha vida que o meu medo era eu olhar pro meu filho
e lembrar de tudo que eu sofri. E eu não sei porque Deus, com certeza Deus, apagou da minha mente que eu só enxergo luz, eu só enxergo amor. É um menino, ele é muito apegado a mim, ele cuida de mim. Desde que começou a falar, a andar, sempre um apego e um cuidado que eu nunca tive antes, que me faz pensar que eu teria sofrido muito se eu não tivesse conseguido fugir desse lugar e ter salvado não só a minha vida, mas também a do meu filho. Eu só consegui mesmo pegar o avião porque era coisa de assim, nem 1, 2 meses de gravidez. Eu não tive que confirmar nada pra ninguém. Por eu não estar casada, o desespero dele aumentou ainda, porque aí ele não teria poder, né, sobre essa criança. E o que ele tava fazendo ali era mais crime ainda, porque ele não era o pai. Ele não tinha que exigir nada de se eu ia tirar ou não. Mas felizmente eu consegui chegar no meu país, eu consegui me salvar. Coisa que muitas mulheres não conseguem. O que eu vi de brasileira entre o vilarejo e até chegar na cidade grande é uma coisa absurda. Todas perdidas, sem saber o idioma, sem saber que lugar era aquele que tava, achando que tava em Mumbai e outras coisas. Enfim, eu acho que esse alerta tem que ficar aqui, independente de ser na Índia ou qualquer outro lugar. Porque a gente não sabe o que espera a gente na casa de um desconhecido do outro lado do mundo. Essa prática de purificação, eu pesquisei um pouco, ela existe, mas assim, não na Índia toda, acho que só em vilarejos, e é uma coisa assim, de se depilar, né, pra ficar limpa. Não é a sogra que faz, tá, gente? Aí já é uma loucura e distorção. Achei bonito, e aí já é uma coisa que eu entendi, pode ser que vocês entendam errado, como essa criança deu força pra ela. Essa criança que deu força, porque antes dela imaginar que talvez estivesse grávida e tal, se tem uma descrição de tentar, se tem uma colocação de tentar sair da casa, mas não parece que ela tava dando tudo de si, parece que ela não acreditava mais. E aí quando ela sentiu, tipo, não tem, eu tenho que salvar a vida de alguém, né, que tá dentro de mim, parece que a coragem aumentou para que ela conseguisse sair dessa situação. Sobre as outras camadas, deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.